e sempre fui cachorreira. Então a história do meu pai se mistura um pouco com a minha e com a medicina veterinária, porque ele tinha um canil, meu primeiro canil de Rottweiler no estado foi com meu pai. Eu amo a raça até hoje, somos apaixonados pela raça até hoje, sou cachorreira por isso e amava toda essa rotina, né, que me acompanha desde a minha infância, na preparação dos cães, as viagens que a gente fazia para a exposição. Então junta aquele sonho de infância com o amor pelos animais e essa rotina que existia em casa. Eu já ouvi coisas do tipo que para eu ter tido determinadas conquistas eu deveria estar tendo um caso com o cliente. Eu já ouvi de tudo um pouco, eu diria. Eu não sei até que ponto isso está associado de fato ao agro, né, por ser um mercado predominado de homens, né, de ser um meio muito masculino, muito machista. Fica complicado de dar detalhes, né, em respeito à minha família, por alguns que aconteceram e outros porque certeza que sua audiência até identificaria alguns casos, né, citando nomes e longe de mim também entrar no cenário desse. Ouvi inclusive de mulheres. Tá? Já ouvi de familiares de clientes até ameaças. Então, uma situação constrangedora, assim, eu diria, e virou inclusive capítulo de livro. Tá? A gente, há uns anos atrás, foi convidada para colaborar com o livro A Força da Mulher no Agro, e eu escrevi sobre essa história, obviamente sem citar nomes, mas foi uma das histórias que me marcou bastante. Mas a mulher constrói muita coisa em silêncio. Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Porteira Cast, o podcast de quem vive o agro. Mas antes de começar o episódio, eu gostaria de fazer um agradecimento à MetaAgro, que é um grande parceiro da Fazenda Nacional e agora também do Porteira Cast. Agora, falando do convidado, esse último episódio do ano, a gente está trazendo aqui uma mulher que representa bem o agro, que vive o agro. A veterinária Karina Costa. Karina, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui representando as mulheres que faltavam. Foi uma cobrança muito grande já de alguns seguidores pedindo a sua presença aqui e tenho certeza que vai agregar bastante em todo o nosso conteúdo. Imagina, Gilberto, eu que agradeço o convite, né? Que responsabilidade. Espero que eu tenha competência para poder representar o peso que significa as mulheres do agro, principalmente essa turma aqui de Alagoas. Não tenho dúvida, Karina, não tenho dúvida. Karina, vamos lá. Como foi que começou a história da Karina? Porque hoje a Karina é veterinária, mas a apresentação não ficou completa, né? Hoje você não atua na parte técnica da veterinária. Você atua na comunicação, né? É uma pessoa voltada para o agro. Então, mas como foi que começou essa paixão pela veterinária e você vai dizer para a gente por que decidiu entrar nessa atividade? Eu costumo dizer que a veterinária ela entrou na minha vida antes até de eu ter essa consciência. A boa parte da minha família é médica, então eu tenho uma mãe-drasta que é cardiologista, eu tenho muitos tios, muitos primos na medicina e o meu pai como cirurgião dentista. Então a medicina, de uma forma geral, faz parte do contexto da minha rotina, né, e da minha casa, da minha família. E sempre fui cachorreira. Então a história do meu pai se mistura um pouco com a minha e com a medicina veterinária, porque ele tinha um canil, meu primeiro canil de Rottweiler no estado foi com meu pai. Eu amo a raça até hoje, somos apaixonados pela raça até hoje, sou cachorreira por isso e amava toda essa rotina, né, que me acompanha desde a minha infância, na preparação dos cães, as viagens que a gente fazia para a exposição. Então junta aquele sonho de infância com o amor pelos animais e essa rotina que existia em casa. Show de bola. Mas aí, como é que você decidiu entrar no digital? Porque hoje a Karina Costa, ela é conhecida muito pelos grandes eventos que fazem, né? Que você está fazendo com toda a sua equipe. Veja só, foi um passo a passo. Na graduação, eu não me lembro o porquê, talvez por ter características fortes de liderança, eu entrei em centro acadêmico. Atuante em centro acadêmico, eu promovi muitos eventos, né? Sou graduada pelo SESMAC, e aí a gente fazia muitos eventos para promover o curso de medicina veterinária. Eu gostava muito disso, mas foi em 2008,
quando Alagoas recebeu o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária. Eu trabalhei como embaixadora dessa edição. Eu conheci o meu mundo. Foi onde, de fato, o coração acelerou, foi onde, de fato, eu senti um pertencimento muito forte, porque foi onde eu conheci o marketing na medicina veterinária. Foi com esse congresso. Então, eu conheci grandes nomes, grandes players, fui estudar o currículo dessa turma e foi a partir de 2008 que eu comecei a tomar as primeiras escolhas para a minha carreira, estudando o currículo deles. Interessante. Mas como foi que você entrou, de fato? Quando foi? Para veterinário ou para o agro? Para o agro, para comunicação, né? Porque hoje você trabalha tanto no agro, na parte dos grandes, né? Como a gente fala, e nos pets, né? O meu início foi todo com pet, né? Talvez por essa influência de ter crescido no meio deles. Então, os primeiros anos de graduação, eu trabalhava exclusivamente para o mercado pet e com o marketing na medicina veterinária. Então, a gente começou a atuar com profissionais autônomos e empresas do mercado. Gradativamente foi acontecendo os eventos, a conquista de pequenos eventos, até a gente estar, graças a Deus, no patamar que a gente está hoje, realizando eventos nacionais e até internacionais. Mas você chegou a atuar, Karina, na parte veterinária? Não, eu fiz estágio durante muitos anos, na parte clínica, no hospital escola, gostava muito também, me preparei durante, até próximo do fim da graduação, né, que foi onde veio essa virada de chave para o marketing com neurologia. Então, eu tinha certeza que a minha especialidade ia ser essa, é uma área que é muito linda, eu considero muito linda para as duas medicinas, né, a humana e a veterinária, por dar uma segunda chance à grande maioria dos pacientes. E, mais uma vez, por influência da família, né, eu sou sobrinha do Rui Costa, do dono da Mary Radios, então, na época, eu cheguei a pedir estágio para ele, porque eu desejava muito entregar para a medicina veterinária a mesma coisa que ele entregava com a neurologia para a medicina humana. Mas esse congresso, quando aconteceu, virou o jogo, mudou tudo. Me tirou da neurologia e me tirou da área técnica. Rapaz, será que a gente perdeu uma grande neurologista? Mas, assim, com certeza você está fazendo um grande trabalho. Onde a gente fala, Karina Costa, a gente vê que você é muito respeitada no agro. Mas, assim, tenho certeza que sofreu alguns desafios para conseguir entrar nesse mercado. Fala alguma coisa para a gente que como foi essa entrada, como abrir as porteiras para você? A minha entrada no agro, Gilberto, ela teve inúmeras particularidades, mas os amigos sempre do lado. Então, a primeira empresa aqui em Maceió que abriu as portas para a gente foram de duas amigas que são irmãs, comadres, e a dona Sônia, a doutora Patrícia e a doutora Sandra, são as donas do Centrovet. E lá foi o meu primeiro grande desafio com grandes projetos que a gente fez para a vaquejada. Então, assim, elas, além de terem aberto portas, né, na época eu nem tinha CNPJ ainda, eu era uma profissional autônoma, esse grande projeto da vaquejada ganhou uma vitrine, né, ganhou uma repercussão muito grande regional, e associado a isso, e não foram fases distantes, um convite que eu recebi do Marcelinho, né, para muitos, doutor Marcelo Araújo, da Start. Somos amigos, muito mais do que amigos, somos irmãos, né, também a gente tem uma amizade muito antiga, desde a época da graduação, sempre fizemos muitas coisas juntos, e eu diria que o que fortaleceu o meu pé no agro foi ele, assim, além dele ser um grande entusiasta e apaixonado do agro. O nosso primeiro projeto juntos foi com a própria Start, foi criando o rebranding do que era a Start, né? Porque o Marcelo, quando começou, era em Minha Cursos. E aí a gente, em todas as afinidades que a gente sempre teve, a gente começou a amadurecer uma conversa para começar a trabalhar juntos, a ter uma parceria que se misturava um pouco com sociedade, até ter desenhado o início da Start, né? A transição entre a MA Cursos e a logo da Start, e a Start ser o que ela é hoje, graças a esse amor e essa paixão. Então, assim, não existe a presença da Karina Costa, da empresa Karina Costa, sem o Marcelo e sem a Start do lado. O Marcelo é uma pessoa fora da curva, né? Foi até, como eu já disse em algumas vezes,
o Marcelo foi o nosso quarto episódio, então, turma, quem quiser entender, saber quem é um pouco, é um episódio que vale muito a Vale pena muito. assistir, mas foi uma coisa assim, eu já realizei o objetivo que eu queria aqui com o porteiro pessoal, né? Que conheci na época o Alfredo, né? Que eu já conheci o Rodrigo pela faculdade. E quando eu conheci o Marcelo, eu disse, pronto, o que vier é lucro. Porque o Marcelo é uma pessoa fora de série e que ajuda, é um cara prestativo. Então, não tenho dúvida que ele deve ter te ajudado, como você ajuda ele, né? A reciprocidade. Karina, mas agora falando de desafios, eu sei que por você ser mulher, assim, tanto homem quanto a mulher, ele tem muitos desafios para iniciar qualquer projeto, né? Mas o fato de ser mulher atrapalha um pouco mais, principalmente nesse meio, né? Então, quais foram os desafios que marcaram a sua trajetória? Gilberto, é uma pergunta complexa. E longe de mim querer defender qualquer pauta de militância. Eu não vou dizer que preconceito, mas dificuldades, sim. Né? E a gente ter que provar a qualidade do trabalho e o nível de entrega, isso com certeza. Eu não sei até que ponto isso está associado de fato ao agro, né? Por ser um mercado predominado de homens, né? De ser um meio muito, muito masculino, muito machista. Mas houveram vários casos que me marcou, não são muitos, mas a gente tem uma variável aí de casos que marcou. Não sei nem até que ponto, assim, fica complicado de dar detalhes, né, em respeito à minha família, por alguns que aconteceram, e outros porque certeza que sua audiência até identificaria alguns casos, né, citando nomes, e longe de mim também entrar no cenário desse. Mas sim, já tivemos alguns, eu já tive que ouvir, inclusive, de mulheres. Tá? Já ouvi de familiares de clientes até ameaças. Então, uma situação constrangedora, assim, eu diria, e virou, inclusive, capítulo de livro, tá? A gente, há uns anos atrás, foi convidada para colaborar com o livro A Força da Mulher no Agro, e eu escrevi sobre essa história, obviamente sem citar nomes, mas foi uma das histórias que me marcou bastante. Então, vamos contar essa história aqui. Se sair até no livro, vai sair também no Porteira Cast, né? Vamos contar, deixa eu me policiar para não comprometer nada nem ninguém. Mas quando a gente começou a atuar no agro, um dos meus maiores desejos era que a gente também tivesse uma atuação com os leilões. Então, no primeiro leilão que a gente conseguiu conquistar, eu estava com muito sangue nos olhos para entregar inovação, para entregar coisas que eu acreditava que os eventos do agro mereciam receber e nichadamente o leilão. Né? Então, um ponto forte que eu considero que eu tenho até em relação a toda a minha equipe é que nada sai de lá de dentro sem um planejamento, porque até para o improviso a gente costuma tentar se proteger com um nível de planejamento. Então, nesse leilão não foi diferente. E como eu estava com muito amor, muita paixão, muita garra, muito sangue nos olhos para essa entrega, eu estava na expectativa desse leilão bater recorde. Né? Claro que considero, né, que quem faz todo o show, além da entrega do produto, dos animais e do criador, é a própria leiloeira. Então, eu quis um espetáculo para esse momento se houvesse essa conquista nesse leilão. E eu tinha uma comunicação com o leiloeiro. Se o faturamento dele estivesse próximo das edições anteriores, eu sabia o momento que isso estava acontecendo, quando ele empatou e quando ele superou. E no final foi o próprio leiloeiro que me surpreendeu com o resultado. E eu estava tão feliz, e eu tinha isso esquematizado também com o buffet. Eu tinha levado o espumante para esse leilão para fazer essa surpresa, se a gente tivesse essa conquista mútua, né, entre as equipes, para esse brinde. E neste momento, né, nesse ápice da celebração, uma mulher, que é uma familiar de um dos clientes, me deu um abraço e essa ameaça veio no meu ouvido. Então, foi uma coisa que realmente me marcou, porque enquanto eu estava num ápice de celebração, né, aquilo foi um banho de água fria, e sim, eu me senti desrespeitada, eu senti todo o descrédito, todo o desmérito do mundo ali, né, e veio de uma mulher, né, foi de uma mulher para uma mulher. E a ameaça era falando que ela não admitia que houvesse qualquer tipo de divulgação com uma imagem ou meu nome
e da minha equipe. É difícil. É difícil. Mas de algum homem, de alguma situação, teve coisas do tipo? Já teve também. Eu já ouvi coisas do tipo que, para eu ter tido determinadas conquistas, eu deveria estar tendo um caso com o cliente. Eu já ouvi de tudo um pouco, eu diria, né? A gente já teve situações também, e essa me ensinou bastante, tá? Assim, algumas a gente soa como de fato um desrespeito, mas eu não sei, eu não agrego isso ao agro, assim, eu não culpo o mercado do agro por isso. Eu acho que isso tem muito mais a ver com valores, né? Que as pessoas carregam de si mesmo, não culpando o mercado de forma alguma. Mas a gente já assumiu projetos muito grandes que me enchia de orgulho também, e na hora que eu apresentei o projeto, que eu entreguei o projeto, mais de uma vez isso já aconteceu. Esse projeto ele foi plagiado. Eles pegaram esse projeto, me tiraram, né, fizeram uma quebra de contrato comigo, com a empresa, e tocaram esse projeto aí sem a minha presença, sem a minha anuência. Então foram lições assim que ensinou bastante. Karina, quanto tempo é que você tem formado de mercado? E assim, quando foi que você percebeu que virou a chave? Né? Que você diz, hoje, quando a gente pensa em promover um evento, a gente pensa na Karina Costa. Eu sou bem ruim de matemática, tá? Mas assim, acho que devo ter 17, 18 anos mais ou menos de formada. E não consigo considerar que a gente já está em um status seguro. Eu estou no status de agradecer muitos projetos realmente e muitas portas abertas, né, que a gente vem tendo. Mas é tanta coisa que a gente ainda deseja conquistar, né, e assim, tanta coisa que eu preciso ainda proporcionar para minha equipe, para minha sócia. Eu sou muito abençoada, Gilberto, assim, e agradeço muito, de fato, a Deus por tudo isso, porque eu tenho uma sócia que me complementa, ela é muito parecida e, ao mesmo tempo, muito diferente, então a gente se complementa muito, a gente se respeita muito, e não por procura, mas uma feliz coincidência, somos uma equipe de 8 mulheres, né? E a grande maioria das mulheres são do agro, né? Tem formação no agro e desenvolvem uma paixão também pela comunicação, ou porque já nos conhece, ou porque segue alguns trabalhos, alguns projetos que a gente já fez, começam como estagiárias e vão progredindo dentro da empresa. Então, tirando elas, quem não é do agro são só as publicitárias e as designers, e por feliz coincidência são todas mulheres. Então, assim, eu desejo ainda muita coisa, tanto para a minha vida como para a vida delas, né? Para a minha carreira e a carreira delas. Eu quero acompanhar muito as conquistas delas também ainda e quero ser ferramenta para que tudo isso aconteça. Então, esse é um dos meus principais desejos ainda. Eu acho que a gente ainda tem muito o que trabalhar e muito o que entregar. Eu acho que quem vive nessa atividade, né, não para de sonhar. Né? Não tem como, porque são projetos novos, cada vez a gente quer crescer e crescer, isso eu não tenho dúvida. Mas, Karina, quais foram as suas características que você considera que fizeram chegar até onde você chegou? Eu acredito que a mais forte é a persistência. E acho que a persistência ela se adequa a todo mundo que tem os pezinhos no agro. Né? É um meio de vida apaixonante, mas é um meio de vida e uma condição que a gente tem de rotina e de trabalho que precisa muito ter a persistência como uma característica muito forte. Inclusive, até no nosso último episódio, o Renato Coutinho falou isso, que foi um conselho que ele recebeu do avô dele, e até eu disse, ficou muito na minha cabeça. Perseverança, perseverança e perseverança. A gente tem que persistir. Né? Então, eu não tenho dúvida do que isso tem que fazer parte. Acontecer, né? Sim. Mas vamos falar dos eventos, né? Que hoje a Karina Costa está promovendo. Um grande evento que eu sei que vocês fazem é a Expo Ringo, lá em Largato. Né? Vamos falar desse evento para a turma entender melhor, se não ficou claro, qual é o trabalho, como é que a Karina Costa atua no agro. A Expo Ringo foi uma conquista até recente, né? E uma história engraçada, né? De como tudo de fato é no tempo de Deus. Em 2017 eu conheci o complexo lá em Largato. E em 2017 eu diria que eu joguei para o universo.
né, que um dia eu ainda desejaria e eu gostaria de conquistar uma oportunidade de estar de alguma forma lá com eles, com a nossa entrega, fosse com o marketing digital ou ajudando na organização, na realização ou no próprio agromarketing dos eventos que eles fazem. E aí, na edição desse ano, de 2025, a gente atuou com eles a convite, mais uma vez, indicação do Marcelinho, né, da Start. A gente fez a parte do marketing digital, atendeu várias demandas e planejamentos com o marketing digital, e através disso a gente galgou um degrau a mais lá, um patamar a mais com eles, e a gente está responsável por mais coisas dentro da Expo Ringo. A Expo Ringo ainda vai acontecer em 2026, no segundo semestre. É um evento muito grande, é um evento que envolve o agro, né, e todas as áreas de atuação do agro. Ela tem uma atuação com julgamento de pista, com os leilões, com parques de diversões, ambiente para toda a família, tem uma área cultural, tem uma participação muito grande de expositores, né, e todas as marcas regionais que atuam com o agro. Inclusive vaquejada também lá, né? Inclusive vaquejada, assim, a vaquejada ela não é tão atuante dentro da Expo Ringo, mas o complexo ele é uma referência nacional em relação à vaquejada, né? Eles são conhecidos como a Disneylândia da vaquejada. E é uma estrutura fora de série, assim. Fica inclusive o convite, né, para você que todos os seus seguidores vão conhecer o complexo, porque é de bater palmas para tudo que o seu Geraldo Magela e o Tiago já fez ali pelo complexo, pelo cavalo e pelo agro, assim, é fantástico. Maravilha, com certeza. Esse ano teve alguns eventos, alguns leilões lá que tiveram e infelizmente não consegui ir, mas vamos organizar para ir para o próximo. Vamos lá, na Expo Ringo tem uma agenda muito boa de leilões também dentro do evento, com cavalo, com gado. É sensacional, dá para aproveitar tudo, né, que move a gente e que acelera o coração. E outros grandes eventos que já fizeram? Quais tem mais algum que chamou a sua atenção, que marcou até essa virada de chave, como eu perguntei quando foi que você sentiu consolidar? Até pelo que você disse, não foi recente que a gente começou na Expo Ringo, mas isso já mostra, você pegar um evento desse porte, o respeito que vem tendo em relação ao seu trabalho, né? Um histórico, né? Esse mesmo evento de 2008, né, que Alagoas recebeu, esse Congresso Nacional de Medicina Veterinária, ele me marcou tanto, ele trouxe tantas coisas positivas para a minha vida, que uma delas foi, inclusive, desenvolver o desejo de que um dia eu só assumo, ele é de uma entidade nacional que a gente tem no nosso mercado, chama Anclivepa, a associação. Então, ele desenvolveu em mim um desejo de permanecer na Anclivepa para um dia ter know-how, ter capacidade de trazer esse evento para Alagoas. E isso aconteceu em 2019. O evento ia acontecer em 2020, né, a segunda edição dele aqui em Alagoas. 15 dias antes do evento acontecer, a gente teve o lockdown, primeiro lockdown, então foi, sem sombra de dúvidas, assim, acho que a situação que me deixou mais desesperada, por me sentir de fato despreparada para esse improviso. Acho que não é um privilégio meu, né? Acho que o mundo inteiro sentiu isso. Mas o meu maior medo era o ir agora. 45 dias antes do evento, o evento estava mais de 80% pago, né? Um evento que tem uma folha muito alta. E se os meus patrocinadores começassem a pedir quebra de contrato, e se os expositores começassem a não querer estar presentes, se os congressistas não quisessem mais seguir, pedisse cancelamento, eu não tinha mais fluxo de caixa para resolver nada disso. Então, foi uma época muito desafiadora, mas a gente conseguiu entregar, como sempre, muita inovação, e esse é um dos principais diferenciais, assim, sem falsas humildades e modéstia, que a gente foca muito dentro da empresa. E a gente surfou a onda do digital, né? O digital ele tem uma fase antes da pandemia e no pós-pandemia. E aí a gente conseguiu entregar 3 ou 4 edições nesse intervalo dos 2 anos da pandemia. E eu vi uma coisa muito linda acontecer na medicina veterinária, que foi uma união gigante do mercado pet em prol do evento, né? Então, a gente tem palestrantes nacionais e internacionais que pediam para poder estar presente nesses eventos que a gente fez, esses congressos online que a gente fez. Então, foram 3 ou 4 edições do congresso gratuito,
onde a gente fez o que pôde para valorizar as empresas que permaneceram com a gente, valorizar os congressistas e surfando a onda até captar resultados para o evento, né? Surfando a onda do digital. Então, assim, eu considero que esse foi um grande divisor de águas, porque daí para frente a gente não se afastou mais desse evento. E estamos realizando já a 4ª edição. É um evento que também proporcionou, inclusive, agora em setembro desse ano, fomos co-realizadores do 50ª edição do Congresso Mundial, o ASAVA, de Medicina Veterinária, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, junto com o CBA. Foi até durante a Feira IBC, né? Foi. E hoje você faz parte também do IBC, na parte digital do negócio. Isso. IBC, né? Eu até vi, eu disse, gente, eu vou encontrar com a Karina lá, mas aí quando eu vi no Instagram, disse, ela tá lá no Rio, tá trabalhando por lá, né? Mas Karina, quais foram os desafios, né? Esse até eu já estava em mente para perguntar aí se você falou de um grande desafio, mas isso aí foi um desafio para todo mundo, como você mesmo já disse, né? A transição aí da pandemia. Mas fora a pandemia, fora essa transição, quais foram os maiores desafios que você encontrou na promoção de um evento? Esse desafio pode se misturar com uma loucura, porque sim, já cometemos loucuras também com a empresa e com os nossos amigos e parceiros, né? Há alguns anos atrás, eu acho que foi em 2019 também, se eu não me engano, um amigo muito querido, Felipe Lopes, fez uma provocação, né, para a gente assumir junto com ele um festival de carnes nobres, o Steak Festival. E eu adorei a ideia, eu adorei os objetivos que as ideias dele tinham. A gente começou a desenvolver e maturar esse projeto juntos. Foi um grande festival, Gilberto, foi uma coisa gigante, assim, e não diferente de todos os outros projetos que a gente fez. A gente puxa os amigos também, né, para ser cobaia, porque nem todos são flores. Então, a Start ficou junto com a gente também, Marcelinho, Camila. Traumatizei até um pouquinho eles, eu acho, viu, com esse festival, mas foi incrível, foi incrível. Eu tive outras amigas também ajudando na linha de frente. Foi um evento que a gente entregou sabendo que ele ia dar prejuízo financeiro, mas foi um evento que a gente acreditou muito mais em todo o propósito, né, que ele tinha para o agro, para a pecuária e para o público de Maceió como um todo. Assim, a gente tinha mais de 25 estações, foram mais de 15 chefes que a gente trouxe do Brasil todo, de mestres churrasqueiros, um evento ao inclusive, foi incrível. Foi uma loucura boa. Tá deixando saudade, inclusive a gente cogita um dia voltar com ela. Dessa vez no faturamento positivo, né? Dessa vez com os pés um pouco mais no chão, né? Deixando um equilíbrio entre a realização e os pezinhos no chão, porque também é necessário. Camila, você falou do Marcelo já algumas vezes, mas assim, quando a gente vai começar, a gente precisa de pessoas, né? Sim. Que pessoas abram as portas para a gente. E eu acho importante até a gente falar aqui quem foi que estendeu e por que estendeu a mão para você para começar, né? Essa carreira. Eu tive muitas pessoas muito importantes, né? Tenho até hoje essas pessoas do meu lado todos os dias. Então, assim, profissionalmente, eu diria que com os pés nos dois mercados, Sandrinha, Paty, as proprietárias do Centro-Vet, junto com Dona Sônia, que durante todos esses anos me deu carta branca para a gente atuar com o que a gente acredita ser melhor para o Centro-Vet, né? Para esse centro de diagnóstico. O Marcelinho, sem sombra de dúvidas, né? Essa irmandade que vem desde a faculdade, e sem ele eu diria que a Karina Costa talvez não tivesse atuante no agro. Então ele foi o precursor de ter me feito criar uma paixão, né? Eu não sei se eu consigo igualar a toda a paixão e dedicação que ele consegue entregar para o agro e para a pecuária, mas eu aprendo muito com ele também, né? Todos os dias. Muitos familiares, eu tenho mentores profissionais que o marketing fizeram essas pessoas saírem de dentro de casa, que esse grande evento nacional também me proporciona ter uma aproximação muito boa com todos eles, e a gente tem uma troca muito rica, né? Então, tem o professor Calejo, tem o professor Gioso, né? Tem o professor Sérgio Lobato, tem muita gente que é da área
da comunicação, que são grandes desbravadores também para a medicina veterinária e para o agro. Com certeza ajuda bastante, né? Quando você tem essa rede de apoio familiar e de grandes pessoas, né? Por isso que eu fiz questão de reforçar, né, essa pergunta. Mas, Karina, hoje a força da mulher no agro vem crescendo cada vez mais, né? Principalmente com mulheres como você, que está chegando, sendo respeitada, fazendo um trabalho bem feito, né? O que é que você acha que o equilíbrio da força feminina proporciona para o agro, de modo geral? As mulheres têm características fortes, naturalmente e fisiologicamente, que se complementam, né? E ganham destaque até em relação aos homens, e que o agro precisa de tudo isso. Então, a resiliência, a força, essa facilidade que a gente tem de ser estrategista, né? De ter jeitinho de falar, de liderar, não se sobressai um em relação ao outro, assim. Eu não gosto de vitimizar nenhum dos lados, né? Muito menos o lado feminino. Mas a mulher constrói muita coisa em silêncio. Eu acho que o grande bom, né, dessa força que vem acontecendo da presença da mulher no agro vem exatamente porque muitas estão deixando de ser o silêncio. E o marketing facilita tudo isso, e a comunicação e o digital facilita tudo isso, porque deixa de ser uma construção em silêncio para ela poder se tornar uma vitrine, cada uma com seus meios, né? E a rede social está aí para facilitar tudo isso. Então, eu acho que agora o mundo está conhecendo muito mais. Muitas mulheres talentosas, muitas mulheres competentes, que entregam naturalmente esses pontos fortes que o lado feminino realmente tem e que faz a liderança. Com certeza. Mas o que é que você acha que precisa evoluir para que essas mulheres entrem mais? Porque, assim, como até você já mencionou, o mercado está crescendo, muita mulher entrando, mas ainda, quando a gente bota no contrapeso, é bem menor do que o homem. Então, o que é que precisa para... Qual conselho você daria, na verdade, para as mulheres que estão entrando? E foi até engraçado quando eu chamei você, fiz o convite para participar aqui do Porteira Cast, que uma mulher, uma zootecnista até, que ela queria ir para o ramo, mas como o marido era que bancava a casa, não dava para conciliar zona rural e zona urbana. Então, meio que ela abdicou, né, o sonho dela de trabalhar no agro e ficar dona de casa. Então, como é que você poderia ajudar essas mulheres a realizar o sonho dela? Qual o conselho, na verdade? Né? Eu acredito que para tudo tem um jeito, né? Inclusive com esse ponto de equilíbrio, assim, a mulher tem muito forte esse lado materno, né? Esse lado de proteção da família, e eu super entendo isso muitas vezes entrar em conflito, né? Com o que ela deseja, com o que move sentimentos, né? Hierarquia de valores e etc. Mas se mexe, né? Se existe a paixão, se existe a oportunidade, eu penso que todas elas devem buscar esse equilíbrio, né? Se o deslocamento não é fácil e não é um cenário plausível, existe a comunicação para facilitar tudo isso, né? O home office hoje em dia é muito valorizado, né? Abre muitas oportunidades com consultorias técnicas que você não precisa, teoricamente, estar o tempo todo na estrada se movimentando. Mas para as mulheres que têm uma paixão pelo agro, que têm um legado, que tenham uma transição familiar envolvida ou não, ou que esteja começando de fato do zero com tudo, tem que ter persistência, né? Porque é um mundo apaixonante, né? Eu costumo dizer que o agro é um modo próprio de vida, né? Que a gente desenvolve e nem tudo vira sacrifício, né? É uma rotina puxada, mas é uma rotina que fica gostosa. Vira gostoso pegar a estrada, vira gostoso estar no campo, vira gostoso ter o contato com os animais, esse network, esse relacionamento entre colegas, né, entre profissões. Eu diria que não desistam.
porque vale a pena, vale muito a pena. E é um mundo gigante a ser explorado, é um mundo gigante de oportunidades. Mas não pode ser mais uma, né? Tem que entrar fazendo a diferença, tem que entrar fazendo valer a pena, porque o agro também precisa dessa força. Com certeza. O equilíbrio é a base de tudo, né? Quando você consegue conciliar tanto eu costumo dizer que isso tanto para minha vida pessoal também é usar o equilíbrio como a base. Então, você conseguir colocar mais mulheres no agro vai ajudar, não tenho dúvida que vai ajudar bastante, né? Mas, Karina, agora vamos falar de futuro, né? O que é que você ainda deseja realizar no agro? Meu Deus, muita coisa. Eu desejo mais eventos, eu desejo mais vitrine para nossa marca, né, para os talentos que eu tenho dentro de casa, com essas mulheres que me acompanham todos os dias, né. Somos uma equipe de 8 com características extremamente diferentes, mas 8 talentos que está fazendo a gente deslanchar da forma que a gente vem, né, conquistando, eh, no mercado. E assim, o que a Carina deseja muito forte para o agro, que essas conquistas sejam associadas ao mérito, né, da marca, da entrega da Carina e da entrega de toda a minha equipe. Eu quero vê-las sendo mãe, eu quero vê-las construindo a casa delas, eu quero vê-las se aposentando comigo, eu quero ver muita coisa. Isso é importante. Mas e aí? Tem muito evento novo para vir? Já tem alguma vai mexer o mercado aí? Como é que tá essa agenda? Tem coisa que pode contar aqui pra gente? Enquanto o contrato não está assinado, não, né? É sempre o risco. Eu volto até aquela resposta lá do início, assim, a gente com o contrato assinado passa a ter o risco de na hora que apresenta e entrega ficar fora do projeto. Sempre tem um risco, mas eu acho que a Alagoas teria que abraçar mais o marketing de uma forma geral, né? O agromarketing especificamente. A gente está muito fora daqui, né? A nossa área de atuação está muito fora de Alagoas e Alagoas tem muita coisa para acontecer ainda. O Encorte, eu diria que ele é um divisor de águas, né? O Encorte ele foi um projeto, é um filho do Marcelo, né? Saiu todo da cabeça dele, a gente acreditou no projeto desde o início, assumimos os riscos que era necessário para esse filho nascer desde o início, e ele está muito bem, obrigada. Né? O Encorte vem se superando a cada edição e a cada ano, mas o agro não se resume à pecuária, né? Recentemente, esse ano, o Marcelo inovou gigantemente mais uma vez, até com a expedição. A gente teve junto 100% da nossa equipe envolvida também no projeto. Foi incrível também viver tudo isso, entregar tudo isso para o agro nordestino. Mas o agro não é só pecuária. Então, assim, a cabeça da gente ferve com muitas ideias, falta as oportunidades se concretizarem. Correr atrás, né? Assim, a comunicação, a gente tem que melhorar bastante até para pessoas que porventura não entendem como funciona, entender melhor, né? E até ajudar, como é que eu posso dizer, as pessoas a quererem até entrar mais no agro, né? Então, realmente a comunicação deixa a desejar. Não é à toa que a gente começou o Porteira Cast também com esse objetivo, né, de poder trazer pessoas que vivem do agro e para incentivar, né, incentivar, inspirar pessoas que, assim, esse projeto teve um objetivo pessoal que hoje está sendo mais está tendo uma repercussão social muito grande. Então, isso tudo é pela É o comunicação poder da comunicação. ligado com a água. Sim. Né? A gente está conseguindo ajudar algumas pessoas, né? Já recebemos feedbacks que, poxa, vocês contaram a história do Brasil com Barros Correia, vocês conseguiram. Eu estava na dúvida do que fazer zootecnia, fazer veterinária, decidi
pelo episódio de vocês, quer dizer, a gente consegue mexer na vida das pessoas, né? Com a comunicação, né? Porque se você não comunica, como é que o outro vai saber, né? Então, eu acredito que a gente possa melhorar muito, e até quando a gente entrou, eu costumo dizer que quando a gente entrou no agro, eu comecei a viver mais o agro, a gente botou o Instagram da fazenda e já as portas começaram a se abrir, né? Tipo, o que eu sei hoje do agro, né? Eu vivi no agro, nasci desde os 6 anos, mas foi por meio da comunicação, né? Eu sou de uma área, muitos até brincam, você é médico veterinário. Não, eu sou médico de pessoas, né? Mas através do Instagram da fazenda, foi chamando atenção, foi entrando, pessoas querendo visitar, e hoje ainda, por mais que o tempo seja muito corrido, mas a gente sempre gosta de receber para trocar ideia, para crescer, né? Então, eu acho que é muito importante a gente investir no agro, né? Contratar pessoas competentes para nos assessorar, que vai contribuir no agro como um todo, né? Eu vejo que o mercado está em transição, Gilberto, assim, eu percebo isso no nosso dia a dia mesmo, assim, a gente está saindo de uma fase onde a geração está mudando dentro do agro, né? E essa dificuldade que o agro enfrentou e vem enfrentando, porém evoluindo da comunicação e do digital por essa transição. Então é muito mais fácil para a geração mais nova, né, estar movimentando o Instagram, ser ativo em um WhatsApp, em um canal do YouTube, do que a geração mais antiga. Eu me lembro que na primeira ou foi segunda edição do Encorte, quando o Marcelo me exigiu, né, dar uma palestra lá, eu falei, Marcelo, como é que eu vou fazer os produtores ficarem dentro do auditório para me ouvir, ainda mais com o peso de palestrantes que a gente está botando dentro do Encorte? E eu nem falei para ninguém, era uma combinação só entre a equipe. Eu costumo sempre brincar muito nas minhas palestras para deixar ela muito dinâmica e fazer as pessoas se sentirem muito mais à vontade, né, em ouvir o marketing, que ainda é uma área escanteada, não costuma estar ali entre as prioridades nem das empresas, nem das pessoas. Então, nessa palestra que eu fui dar sobre especificamente o agromarketing voltado para a fazenda dos produtores, dos pecuaristas, eu dava chocolate, eu estava com os Vale Shops, que eram dos nossos patrocinadores do Encorte, então à medida que eu ia conseguindo a interação da turma e tentar fazer com que a turma não se levantasse, fosse toda embora e eu ficasse falando sozinha, eu deixei isso meio alinhado com a equipe para tentar prender a atenção deles, e me surpreendeu, porque o auditório ficou cheio, pouquíssimas pessoas saíram, né, na hora que a gente foi começar a falar de agromarketing, e eu tentei fazer uma palestra muito prática, assim, muito voltada ao que era ideal para eles se posicionarem no digital e o que não era ideal, né? Se inferir uma ética para nenhum dos lados. Foi um desafio gostoso, eu diria, né? Mas percebo que é essa transição aí que vem acontecendo entre gerações. Não tenho dúvida que isso aí vem fazendo a diferença, né? Mas, Karina, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas o que tá gostando, a turma tá gostando muito, é a gente fazer um resumo do que a gente conversou até aqui, né? Fazendo um bate-volta com perguntas objetivas e respostas que às vezes nem sai tão objetiva, às vezes a gente fala mais do que a gente falou anteriormente, né? Mas não tem problema, a ideia é inspirar pessoas, é trocar ideia mesmo, né? Vamos lá. Um animal que marcou a sua vida. Meu Deus, eu tenho uma lista extensa, mas eu diria que a minha primeira filhinha de 4 patas, Fly. Um evento inesquecível que você organizou. 42º CBA, Congresso Brasileiro da Anclivepa, em Alagoas. Um erro que mais te ensinou. Demorei muito para ter um escritório jurídico do meu lado, um escritório do agro do meu lado. Um conselho que você daria para quem está começando hoje? Que gravem muito
A palavra persistência. Marketing ou veterinária? Qual faz seu coração bater mais forte? Os dois. Uma qualidade indispensável no agro. Paixão, entrega. Um sonho ainda não realizado. Como todo sonho futuro, fazer da minha pequena uma grande mulher. Uma frase que te representa no agro. Uma palavra, persistência. O que nunca pode faltar num bom evento do agro. Planejamento. E planejamento para o improviso. Com certeza. Mas, Karina, terminou, né, o bate e volta, mas assim, você falou uma coisa que eu gostaria de ter falado mais no começo, mas não tem problema a gente falar aqui. Você falou que a paixão era cachorro, né, cachorro, de modo geral. E você ainda tem alguma criação, faz alguma criação de cachorros, até mesmo no agro? No agro não, com os cães sim. A gente continua com caninho em casa, não é nada oficial, não existe mais uma divulgação com o nome oficial de um caninho, um CNPJ, mas continuamos com a casa cheia de Rottweiler. A paixão começou e não virou a paixão da família. Com certeza. Karina, então muito obrigado, tá? Mais uma vez, por ter aceitado o convite, por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. E tenho certeza que vai inspirar muita gente, principalmente as mulheres, né? A gente é que agradece e estendemos as portas abertas também, né? Tem muita mulher aí com um peso muito grande que merece sentar aqui nessa cadeira e tem muita história aí para contar sobre a resiliência da mulher no agro. Com certeza a gente vai chamar, já tem outras que estão aí na agenda, né? Mas onde é que a gente pode encontrar a Karina Costa? Para quem ficou curioso, quer entender mais o que a Karina faz, quem é a Karina, onde é que a gente pode te encontrar? A empresa fixa está dentro do Parque da Pecuária, né? Está lá em Maceió, e o Instagram, @KarinaCostaMarketing. Show de bola. Então é isso, pessoal. Vamos lá, compartilha, curte esse episódio para poder chegar mais longe, para a gente conseguir trazer mais pessoas como a Karina. É isso aí.